O nosso entrevistado de hoje nada mais é do que ele, que já faz parte aqui da família Giro SA, o economista Roberto Troster, que é o nosso entrevistado de hoje. E o assunto é o cenário da economia com a quarentena no estado de São Paulo. Boa noite, Troster. Boa noite, Adriano. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Gustavo. Boa noite para você também, e aqui agora o espaço é seu. A partir de agora a gente começa o nosso Giro da Noite com a sua participação. Rodolfo Andrade, que está aqui ao meu lado, hoje de amarelo, né, para chamar a atenção, porque tá bem bacana essa cor no vídeo. É, pato amarelo. Pato amarelo. Não vou pagar o pato. Porque agora nós estamos com o apelido não, mas amarelo é a cor do Boca Juniors, gostei. Ele tá mais elegante que você, ó. Camisa com personalidade. Gostei. Mas a minha camisa é florida. Eu sou patriota, vocês não são patriotas. Ah, é verdade. Vocês tomem tubaína. Verdade. Vamos tomar tubaína, Troster. Eu e você e eu aí, hein? Mas joga uma pinguinha dentro. Melhor é uma vodka. Tubainha com pinga. Eu prefiro vodka, mas pode ser pinga também. Roberto Troster. Preferem pinga, os meninos tomam com vodka. Ah, tá certo. Hoje, então, o nosso tema, como eu disse agora há pouco, é o cenário da economia com a quarentena no estado de São Paulo. Ele, nosso querido Roberto Troster, sempre bem-humorado, e dessa forma ele tira as nossas dúvidas, a dúvida de vocês, nossos telespectadores e internautas que acompanham o nosso trabalho. Rodolfo Andrade, fique à vontade então para dar início a essa entrevista. Vamos lá. Boa noite, Troster, seja bem-vindo a mais essa edição. É um prazer falar novamente contigo sobre esses problemas que assolam diretamente a economia do nosso país, do nosso estado. O cenário da economia com a quarentena no estado de São Paulo até 31 de maio ainda é com a possibilidade do lockdown, Troster, em curso. Quais os impactos disso na economia no estado e o que significa o estado para o país nesse cenário? Bom, números redondos, a segunda parte, o estado é 1/3 do país em produção, números redondos, né? Então, agora, cenário é uma coisa específica em tempo e em localização. O cenário, por exemplo, para você é diferente do cenário, por exemplo, quem trabalha com delivery está muito melhor agora do que estava antes da crise. Você tem que, até notícias que estão aumentando o preço das deliveries, estão ganhando muito, estão muito bem felizes, e a crise ajudou eles. Para outros, a crise prejudicou. Na média, como eu disse, a média quando você fala, o cidadão se afogou em 50 centímetros de água, porque às vezes no raso está 10 centímetros e no fundo está 2 metros. Então, média é uma coisa assim, especialmente numa economia em transformação muito importante. Na média está ruim. Na média, as projeções do PIB continuam a cair, o governo não está fazendo algumas coisas que poderia fazer. E o que acontece? Na média, o PIB vai cair algo entre 5%, as provisões estão entre 5% e 11% de queda do PIB da economia. Nem todos os estados, nem todas as empresas, nem todas as cidades da mesma forma. Quer dizer, que alguns vão cair mais do que isso para a média ficar nesse montante. Você precisa, nesse momento, de uma injeção primeiro, de expectativas positivas, apontar para que horizonte está indo o Brasil. Segundo, uma injeção de crédito onde faz mais diferença. E terceiro, uma definição de horizontes melhor. Nós não sabemos se essa meia quarentena vai durar até 31 de maio, até 15 de junho, até 30 de junho, então essas indefinições atrapalham muito. Troster, nós tivemos, aliás, vários anúncios, mas de fato não chegou em quem precisa. Nós temos diversos microempresários que o grande empresário ele se vira. Ele tem mais facilidade, ele tem mais série de questões. O Troster pode explicar até melhor do que eu, que é da área. O grande empresário, o crédito aparece na porta dele. Isso é fato, não é isso, Troster? O pequeno empresário tem que implorar por migalhas
de algumas meia dúzias de bancos que existem num país. Isso quando não passa humilhação, né? E isso não está chegando no microempresário, nem quem mesmo precisa. Há vários relatos, a gente ouve. Restaurantes que não conseguem manter os funcionários, que fecham ou diminuem, porque não conseguem o crédito, Troster. Por que é muito burocrático esse crédito que vem do Tesouro Nacional, né? Vem do BNDES em grande parte? Por que essa burocracia desses bancos privados? Então vamos por partes. Primeiro, o dinheiro não vem do Tesouro Nacional, vem do bolso do Rodolfo, do Adriano, do Gustavo, de cada um que nos está assistindo. Não é que ele tem o dinheiro e começa a distribuir, tem uma mina de ouro embaixo lá do Tesouro e ele começa a distribuir. Esse dinheiro é de todos. Se o governo gasta mais esse dinheiro, é Adriano, Rodolfo, Gustavo e todos que estão nos assistindo que vai pagar. Então ele tem que ter cuidado com essa ideia, o Tesouro vai dar, o BNDES. Não é. Se der mal, a conta vem e a gente paga. E nós já estamos numa trajetória difícil. Segundo, o grande culpado por isso chama-se Banco Central do Brasil. Eles ficam, assim, numa visão anacrônica do que é intermediação. Só vou dar um número. A relação crédito-PIB do Brasil é 48% do PIB. Na média, países de nível de renda semelhante ao Brasil é 118% do PIB. Quer dizer, nós estamos 70 pontos abaixo do que deveríamos estar. E por que estamos tão abaixo? Porque tem umas regulações, algumas coisas assim, jabuticabas. Em vez de fazer o que o resto do mundo faz, que dá certo, eles tentam fazer coisas diferentes. Então, compulsórios, mais altos do mundo. Tributação. Hoje, numa operação de crédito, você tem impostos, dependendo da operação, você paga mais imposto do que o dinheiro que fica para o banco. Tem mais. Tem aplicações que são totalmente isentas. Você, por exemplo, se investe numa LCA, você não paga imposto. Quer dizer, você, Adriano, que trabalha aí, você deve estar ganhando uns 50 mil reais por mês. Um pouquinho mais, viu, Troster? Tá bom. Tua alíquota de imposto de renda é 27,5%. Se você é um industrial, dependendo do que você produz, você paga 40%, 50% de imposto. Quem toma dinheiro emprestado também paga 50%. Quem pega dinheiro, quer dizer, quem não, você pega e mais. Agora, se você faz uma aplicação financeira, você não paga nada dependendo do negócio. Quer dizer, então, no câmbio, por exemplo, você tem 350 bilhões de reservas e o Banco Central não faz nada. Está subindo, sabe, está acontecendo. Quer dizer, como se não fosse ele o responsável para fazer a máquina financeira funcionar. Então é fácil falar para os bancos não podem reclamar muito, porque estão na mão do governo. Então o que acontece? A gente não resolve, continua a mesma, fala mal dos bancos, mas não resolve nada. Se falar mal resolvesse, a gente estava muito bem, crescendo, renda mais justa, tudo isso. Mas assim, agora em Brasília atua assim porque o resto da sociedade também é conivente, ninguém se preocupa com isso. Então eu acho que assim, nós estamos tendo uma crise, está morrendo mais gente do que precisaria, né? Argentina, eu vi uma estatística hoje, no dia 13 de março tinha 2 mortos, Brasil nenhum. Agora, Brasil tem 14 mil e a Argentina tem menos de 400. Quer dizer, e lá os argentinos são politicamente mais intensos que os brasileiros, de maneira geral, em política. E é um problema, é o problema do país, vamos todo mundo sair junto. Aqui fica um jogando um contra o outro. Contra o outro, exatamente. A economia também. Ô, Troster. É triste. Ô, Troster, eu estava acompanhando aqui algumas informações em relação a essa questão de linha de crédito, as dificuldades, o microempresário, o microempreendedor que não consegue. Uma das coisas também que foram colocadas em questão por esses microempresários e microempreendedores é que quando eles vão até a agência bancária, seja ela qual for aí, né, ou banco privado,
a gerência, na hora que ele senta ali com o gerente para poder pedir a linha de crédito, é imposto para ele uma série de questões que acaba sendo inviável. Por exemplo, olha, então você tem que passar a folha de pagamento dos seus funcionários para cá, a taxa vai ser assim, a taxa vai ser assado, você precisa ter tal coisa nessa conta. Começam a oferecer, empurrando goela abaixo, uma série de serviços e taxas que o empresário, o microempresário fala, mas não é isso que eu quero só um empréstimo. Eu não quero trazer a folha de pagamento para cá, eu não quero trazer minha conta, de repente, como que fala? Jurídica para cá, ou enfim. Isso tem acontecido bastante, eu vi muito esses comentários hoje. Isso também é um grande problema, não é? Que dificulta aí para o pequeno empresário? Bom, isso daí, quer dizer, primeiro, nenhum banco vai negar o empréstimo se ele cumpre as condições. Segundo, está no direito dele. Eu vou no restaurante jantar, o garçom me oferece um vinho caro, eu não tomo vinho caro em restaurante. Pode oferecer, não precisa aceitar. Mas está fazendo o papel dele. O gerente do banco tem que vender seguro, tem meta de uma série de coisas. Então, isso faz parte. Mas é lícito, é honesto. Já que você está aqui, ou eu vou comprar uma camisa, eles querem me vender um sapato, uma calça, eu falo, não quero, só vim comprar camisa. Agora, eles nunca vão condicionar, a venda casada é proibida e é punida. Agora, oferecer, isso acontece. Eu fui comprar camisa, pronto. Não, você não quer comprar uma gravata? Você não quer comprar? Eu não quero, só quero a camisa. Não, mas aproveita. Não então, quero. Sabe, tem queixas que procedem. Eu acho que por que a gente não tem um cadastro único? Por que o cadastro positivo não é positivo, não é um cadastro interativo? Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para o crédito funcionar bem. É isso. Agora, e por que não é feito? Funcionando mal, normalmente numa crise vai funcionar pior. É mais do que óbvio isso. O Troster, nesse cenário todo, tem alguns colegas seus que defendem a impressão de mais dinheiro, né? Mais impressão de dinheiro, né? Do papel, né? O que na realidade isso significa? Tanto faz se é dinheiro, é dívida, ou é título. É dívida de todos nós. A relação dívida-PIB do Brasil, dependendo de como você meça, está em 80% do PIB. O que quer dizer isso? Que cada brasileiro deve 80% do que ele ganha um ano em dívida do governo. Quanto mais aumenta a dívida, mais aumenta os juros, mais aumenta a quantidade de impostos só para pagar juros da dívida. Então, o Brasil é o paraíso para quem vive de juro. Né? Quer dizer, imprimir dinheiro é gastar dinheiro e aumentar a dívida. Uma nota, se você pega qualquer nota de dinheiro, vai estar escrito: pague-se ao portador desta quantidade de tantos reais. Né? Se for a oncinha, paga-se R$50. Quer dizer, e essa nota pode ser trocada por títulos da dívida. Quer dizer, em última instância, vamos imprimir dinheiro. É a mesma coisa se você imprime ou se você gasta com dívida. Quer dizer, eu acho que nós temos problemas graves, nós temos que resolver. Agora, nós temos que começar e fazer o que vocês estão fazendo. Por que se tributa o crédito ainda e se isenta quem vive de juros? É o paraíso de quem vive de juros e é o inferno de quem pega dinheiro emprestado. Temos que mudar isso. Sabe, quem vive de juros é porque tem dinheiro, então paga um pouquinho mais. O caso do Rodolfo. O Rodolfo trabalha aqui só por hobby. Eu sou um consumidor mais ativo das comidas. A Confederação Nacional da Indústria diz em uma pesquisa divulgada há pouco que o setor mostra um recuo sem precedentes na atividade industrial. Isso é reflexo somente da pandemia. Se não houvesse essa crise de saúde, haveria esse tombo, Troster? A economia já estava devagar. Olha, você teve a crise em 2015 e 2016. 2017 e 2018, coincidência, você cresceu 1,3%. 2019, você só cresceu 1,1%, quer dizer, você cresceu um pouco menos.
Os gastos do governo aumentaram, o investimento continua baixo, 15% do PIB. Tem países que esse número é o dobro ou mais ainda. Então, quer dizer, não é que a economia vinha tão bem assim, né? Já estava fraco. Você já tem pessoas físicas negativadas, 63 milhões de pessoas, e empresas, 6,1 milhão. Isso num universo de 12, 13 milhões de empresas. Porque tem muita empresa que é só no papel. Quer dizer, a economia não estava tão bem assim, e aí derrubou mais. Quer dizer, você tem que ir para a raiz. Olha, o Covid é um problema, mas vai acabar 2, 3 meses mais, acabou, ou menos, um mês, ou descobrem a cura, e isso vai resolver. Agora, nós temos agora que estar preocupado. Ok, resolveu, veio a mágica e curou. Por que a gente não notamos que temos algumas vulnerabilidades? A intermediação financeira é uma, a concentração de renda indecente aqui no Brasil, uma das piores do mundo. Saneamento básico, 1 em cada 2 brasileiros não tem esgoto. 1 em cada 2. Nos dias de hoje é difícil ouvir um negócio desse, né? É isso que a gente tem que estar focando, tem que olhar para frente, né? Ô Troster, mas só que tem uma pessoa aí, o ministro da Economia, vamos assim dizer, que ele diz que o país já estava dando certo. A culpa da crise agora, que o país não vai melhorar, é dos governadores. Tem sentido isso? Olha, eu falo sobre os quês, não sobre os quens, né? Então, o quem falou, quem isso, eu não... Estou fora. Levanta a mão quem está falando. Os dois estão com a máscara. Eu não sei se é o Gustavo, se é o Rodolfo ou o Adriano. O Rodolfo. É o Rodolfo. Eu que... É o de amarelo aqui, o nosso amarelinho que está fazendo as perguntas, Troster. Vamos lá. Vou lá, Rodolfo. Então, havia-se, antes da crise, né, em fevereiro, já foi divulgado que o desemprego estava aumentando novamente. Nesse cenário se fala que o país estava melhorando com as medidas, com a reforma da Previdência, enfim. Que relação se tem até fevereiro e daqui para frente, nessa questão do desemprego? Então, o que acontece? A China vai crescer esse ano. Aí eu pergunto para você, o PIB da China faz 30 anos era menor que o do Brasil, hoje é 8 vezes maior. O que a China tem que o Brasil não tem melhor? Sabe, por que eles estão dando um cacete na gente? Né? Pior do que os 7-1 da Alemanha e os 8-1 da China. E o que eles têm? Eles têm foco na política econômica. O que é melhor para o país? Vamos fazer, vamos em frente. Sabe? Ficam falando que é ditadura. Não sei se é porque é ditadura ou porque eles são competentes. A Índia também. O que os hindus têm que a gente não tem melhor? E eles têm muitas línguas, etnias, tudo, e estão resolvendo o problema. Aqui eu acho que falta vontade de fazer. O que acontece? A economia estava devagar, o desemprego alto, intermediação financeira fraca. Aí vem uma ventaninha, acaba pondo a gente mais para baixo que os outros. Quer dizer, enquanto a gente vai cair entre 5% e 11%, os chineses vão crescer 1%. É ruim 1%, é bem melhor do que cair. Andar para frente sempre melhor do que andar para trás. Exato. Ô Troster, tem uma pergunta aqui da Noêmia que está nos assistindo. Obrigado, Noêmia, pela pergunta. Troster, Adriano que está perguntando aqui, vai fazer a pergunta da Noêmia. Na sua visão, qual seria o melhor caminho para retornar aí a economia? Bom, primeiro, um projeto de longo prazo. Que tipo de Brasil que a gente quer ter? Sabe? Para que a gente vai crescer? Por quê? Quer dizer, eu mesmo falei agora sobre o PIB, mas assim, o que faz o país, o Brasil ser um lugar mais bacana para viver? Então, isso inclui focar um pouquinho mais a longo prazo. Quanto que nós vamos crescer em 2030? O que a gente tem que fazer para aumentar nosso PIB até 2030? Parar de olhar só para 2020. Às vezes você dá um passinho para trás para acelerar. Aí tem várias coisas que você pode fazer. Só vou dar uma. Sistema financeiro, acabei de falar. Isso é urgente, importante.
o sistema financeiro pode dar um empurrão que a economia precisa agora, e tem que ser com dinheiro de poupadores, não pode ser com dinheiro do governo. Óbvio, o governo pode complementar aqui e acolá um pouco, mas países como o Japão, só para dar um exemplo, tem bancos estatais, quer dizer, funciona com bancos privados e funciona bem. Facilidade para fazer negócios. No Brasil, você tem um ranking de 1 a 190 países, o Brasil está em 124 para fazer. Eu vou só dar um exemplo. Imagina que a Noêmia quer me contratar para uma consultoria. Fala, tudo bem, fala o preço para ela, ela topa, e o que eu vou fazer? Vou pagar 5 impostos. Primeiro, ISS. É diferente em todas as cidades do Brasil. A Noêmia, vamos supor que ela está em Osasco, eu estou aqui em São Paulo, eu pago ISS lá, eu pago ISS aqui, é um Minas. Onde que está sendo? Bom, eu já aprendi que é melhor pagar nos dois para não ter exceção, né? Então, paga nos dois, senão você vai ser cobrado com multa, juros, tudo isso. Aí você tem mais 4, mais 4 impostos, no meu preço estão inclusos, que é PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro e imposto de renda, 4. Só que os 4 são do governo federal. Quer dizer, o mesmo governo me obriga a fazer 4 impostos diferentes. Aí eu tenho que ter contador. Meu contador é ótimo, recomendo, muito bom. Mas é burocracia demais, sabe? É simplificar, olha, economista, jornalista, advogado, o que ele faz? Só tem que falar e escrever. Né? Um tipo de imposto só. Vai tanto para a prefeitura, se forem 2 prefeituras, racham tanto, e o resto vai para o governo central. Aí é uma coisa. Bom, aí já tem educação, saúde, segurança. Por exemplo, educação. Eu acho uma injustiça enorme, universidade estatal de graça. Eu fiz. Eu até ganhei, porque eu ganhei um prêmio, eu até ganhei dinheiro para estudar, mas tem dinheiro para pagar. Né? Uhum. Quer dizer, eu passo algumas coisas para compensar isso. Mas não é certo. Falta dinheiro, tem dívida grande. Aí, uma vez eu sugeri, olha, Noêmia, tá bom, não vamos cobrar pela educação, então vamos cobrar estacionamento na cidade universitária. No cara que vai de carro, normalmente deve ter uma renda maior. Não pode. Então, continuamos assim, quer dizer, a gente mantém alguns privilégios, continuamos. Noêmia, dá para falar o resto do dia, se você quiser. É boa ideia, hein? Eu sou favorável. Né, o Trosser está falando da burocracia, a gente usa muito, eu gosto de usar muito uma palavra, que é a burocracia, né? Que acaba prejudicando, poderia ser tudo tão mais fácil, tão mais simples, mas vem essa questão e acaba dificultando tudo, é complicado. Pergunta, Rodolfo. Não. Obrigado, Noêmia, pela sua participação. Trosser, tem mais alguma informação que você gostaria de passar sobre esse assunto? Sim, é que não podemos deixar para Brasília decidir o que é bom para a gente. Adriano, não pode, nós, daqui de baixo, a gente tem que falar, tem que fazer isso, tem que ter uma... Todo mundo deixa para lá, esse excesso de tolerância dá nisso. Tá certo. É isso aí. Trosser, queremos agradecer a sua participação mais uma vez, como sempre, belíssima participação. Obrigado por ter aí aceito mais uma vez o convite e já agradeço os próximos convites que serão feitos e com certeza você vai aceitar novamente para tirar dúvidas aqui de quem nos assiste, tá bom? Uma boa noite para você, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, parabéns para vocês, é sempre bom, pode convidar que estou presente, tá bom? Obrigado. Obrigado, querido, obrigado.